graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Vamos dar continuidade ao nosso assunto da nossa escola bíblica, que é maturidade cristã. Então nós temos falado que para que nos tornemos cristãos maduros, desenvolvendo o caráter de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, precisamos adquirir alguns hábitos. É importantíssimo, porque a nossa vida é feita de hábitos. O nosso dia a dia é feito de hábitos. Então nós abandonamos hábitos da velha vida, que não tem nada a ver com essa nova vida em Cristo, e adquirimos novos hábitos, novas práticas, né? A imagem de Cristo. Então, os 4 hábitos que temos estudado dentro dessa matéria, primeiro foi o hábito do tempo diário com Deus, né? Primeiro, na verdade, nós falamos sobre como tirar o máximo da sua Bíblia. E aí entramos no primeiro hábito, que é o tempo diário com Deus, que é de leitura, de oração, de reflexão, de meditação. Então, tudo isso nesse tempo diário com Deus, é o seu devocional, o seu momento com Deus. O segundo hábito é o hábito da oração, falando com Deus. Então, falamos sobre como isso tirar o máximo, né, do momento de oração. Vou até colocar aqui um outro slide que a gente colocou, que é esse aqui, que mostra como ler, ouvir, meditar, memorizar, estudar e aplicar a palavra de Deus. E na outra roda da bicicleta aqui a oração, que é pedindo, louvando a Deus, orando sobre o propósito, nosso propósito aqui, sobre provisão, perdão, sobre as pessoas, sobre proteção. Então, quando eu oro de forma completa e eu leio a Bíblia de forma também consistente, nessas 2 rodas da minha bicicleta eu caminho bem, né? Então eu preciso ter um bom momento de oração, um bom hábito de oração e um bom hábito de leitura da palavra. E hoje vamos dar início ao hábito de dizimar, entregar o que é de Deus. Então, honrando a Deus com os seus dízimos. Então, isso aqui é um hábito. Além de você entender, deve ser algo que deve estar na sua agenda, no seu dia a dia. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Olha aqui que está em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, separe uma parte do que você ganhou como oferta. O que você der depende do quanto o Senhor o ajudou a ganhar. Então, além do dízimo ser algo do Antigo Testamento, também é do Novo Testamento. Muitas vezes as pessoas tentam colocar essa questão de que o dízimo é apenas do Antigo Testamento. O dízimo, além de ser algo do Antigo e do Novo, por que é do Antigo e do Novo Testamento? Porque é um princípio. É um princípio igual não matarás, não roubarás. É um princípio que Deus coloca na sua palavra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então não é algo como um cordeiro como sacrifício, como algumas regras cerimoniais. O dízimo, na verdade, foi dado antes da lei. Abraão deu o dízimo. Antes de haver 10 mandamentos, antes de haver as leis de Moisés, Abraão já dava o dízimo, porque o dízimo é uma prática muito antiga. É uma prática que demonstra que que eu sou servo do Senhor. Então, as pessoas na antiguidade, por que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Porque ele entendia esse princípio. Quando uma pessoa reconhecia que o seu Deus que lhe deu a vitória, ele dava o dízimo. Então, o dízimo é um princípio muito antigo, é um princípio de Deus. Como dar o dízimo revela a minha maturidade? Olha aqui, está em Coríntios, 2 Coríntios 8:7. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, vede que também abundais na graça de doar. Então, Deus falando aqui para os coríntios que por eles
eles eram abundantes na fé, na palavra, na ciência, no zelo, no amor, e também eram abundantes no doar. Na verdade, ele não está falando aqui dos coríntios, mas está falando dos macedônios, do pessoal se não me engano, de Tessalônica, que eles queriam participar, né? E o Paulo estava trazendo um exemplo para os coríntios, como eles, mesmo não tendo muitos recursos, eles tinham vontade e desejo em abundar. Então eles estavam, o apóstolo Paulo está dando exemplo deles, falando para os coríntios, que assim como os coríntios abundam na fé, na palavra, na ciência, nos dons, devem também abundar na graça de doar, porque os coríntios tinham problema com os dízimos, problema com dinheiro, né? Muito problema com dinheiro. Então não muda muita coisa de hoje não. Palavras e chaves da Bíblia. Então, quando nós vamos ver na Bíblia as palavras-chave, elas se repetem palavras-chave, né? Então, por exemplo, crer se repete tantas vezes, amar 714, orar 370 e doar 2.172 vezes. Então, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito sobre doação, oferta, fala muito, porque é algo que está no nosso dia a dia. É algo do nosso dia a dia. Falar de dinheiro, por que a Bíblia fala muito de dinheiro? Às vezes a gente não sabe disso, mas se você for, eu recomendo, por exemplo, você fazer o curso CRAW, que é coroa em inglês, CRAW. É um curso de finanças bíblico. É um curso tanto vai falar sobre suas finanças pessoais quanto os princípios bíblicos financeiros. Muito importante. Lá ele fala sobre a grande quantidade de vezes que a Bíblia menciona sobre a questão de dinheiro. Por que Deus quer que eu seja dizimista? Uma pergunta chave importante. Vamos ler aqui esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que Deus quer que eu seja dizimista? Primeiro, doar me faz semelhante a Deus. Então, Deus ele tem essa característica de doar, de se doar, de ser generoso, de ser bondoso. Então ele deu o que é o mais precioso que ele tinha, que seu filho. Não foi, Deus não deu o que sobrava. Deus não deu uma coisa pequena. Ele deu algo que era mais importante para ele, que era o seu filho. Ele amou de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, quando você doa, oferta, ajuda, você está expressando uma característica de Deus. Segundo, doar dirige a minha vida para mais perto de Deus. Então, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Está Mateus 6,21. Então, quanto mais eu me desapegar de questões materiais e, por amor a Deus, centrar o meu tesouro nas coisas de Deus, então, quando eu dou, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou dizendo, olha, as coisas de Deus são mais importantes do que guardar recursos ou comprar uma questão material. Então, eu estou dizendo aqui que o meu tesouro está no Senhor. Meu tesouro está no Senhor. Então, sempre que eu dou, eu faço, eu abro mão muitas vezes de questões materiais, questões que eu posso até adquirir para mim mesmo, por amor a Deus, eu cresço. Doar é um antídoto para o materialismo. Vamos ler esse texto, está em 1 Timóteo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, doar me ajuda nesse apego ao materialismo. Olha o que Paulo tá orientando aqui. Fale para os ricos o que? Não sejam altivos, não coloquem sua esperança na riqueza. Não se apeguem ao dinheiro. Se Deus lhe deu riqueza, para quê? Para que você possa distribuir. É por isso que Deus dá riqueza para um homem. Porque o homem,
como todos os homens, não é só o crente, não é só o que confia em Deus, todos os homens são mordomos, porque esse mundo não é do homem. Esse mundo foi dado ao homem para que ele cuide e gerencie. Então é como um senhor que deixa aos cuidados, deixa o mordomo cuidando da sua casa. Ele é o que? O mordomo ele usufrui, ele está na casa, ele vive na casa, ele come o que tem naquela casa, usufrui de tudo, mas ele não é dono. É um cuidador, é como se fosse ali uma pessoa que gerencia. Então, todos os bens materiais não são nossos, são de Deus. Quando eu me apego a algo que não é meu, então por que Deus daria riqueza para um homem, se não fosse para distribuir? Na verdade ele usa. Deus não desce do céu, pega um dinheiro e dá para alguém. Como é que ele dá dinheiro para alguém? Como ele distribui para alguém? Como é que ele abençoa alguém? Por meio de outra pessoa. Como é que Deus vai abençoar você? Tá me ouvindo? De duas formas, ou por meio do seu próprio trabalho, ele vai lhe dar a saúde, ele vai lhe dar as condições, vai lhe dar a sabedoria, a inteligência necessária para você trabalhar e conseguir, ou ele vai te dar por meio de outra pessoa. Ele não vai vir pessoalmente. Então, todos os recursos são do Senhor. E ele quer que sejam, ele quer abençoar pessoas por meio de você, muitas vezes. Ele quer abençoar. Então, o doar ele me ajuda a balancear ou a não ficar apegado às coisas. O doar me ajuda. O doar fortalece. O doar fortalece a minha fé. Olha o que diz em Provérbios aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão com fartura os teus celeiros. Então, quando eu dou as primícias ao Senhor, eu estou dizendo, o Senhor é que me sustenta. E ele diz, olha, faz isso que eu vou te dar fartura. Olha aqui no outro versículo. Dá e se vos á dado, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então, assim como eu sou generoso, Deus é generoso comigo. Porque se Deus quer abençoar as pessoas por meio da minha vida, por exemplo, vamos dizer assim, se eu sou uma pessoa que retenho, Ele não vai mais me usar. Muitas vezes aquele dinheiro vai ser uma maldição. Você já viu muitas pessoas que o dinheiro se torna maldição na vida dele? Riqueza por si só não traz felicidade, não traz prosperidade, não traz vida boa. Porque o poder de poder gastar Deus que dá a forma ou a habilidade de poder usufruir dos recursos. Então, às vezes, tem pessoas que têm muitos recursos, mas não conseguem usufruir, porque esse poder de usufruir é Deus que dá. Tem gente que tem pouco recurso, mas consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque Deus dá o poder de nós usufruirmos, ele multiplica os recursos. E tem gente que tem muito recurso e é o quê? Vive uma vida miserável. Não tem família, a família abandona, ou a família só procura a pessoa por causa do dinheiro. Então, quando eu tenho esse entendimento, entenda, não é eu dou 100 e Deus vai me dar 200, não é essa a questão. A questão é o entendimento. Deus é o dono de todos os meus recursos, por isso eu vou ofertar, doar conforme a direção que ele vai dando, não é indiscriminadamente. É a questão do entendimento. Quando eu entendo que quando eu dou algo, não vai me fazer falta, tipo assim, não vou dar com pena, vai me faltar. E quando eu precisar, tipo assim, quando eu entendo, olha, é Deus que me dá e eu vou ofertar e Ele vai me dar mais para que eu possa ser generoso, Ele lhe acrescenta fé
e lhe acrescenta bens. Doar é um investimento para a eternidade. Olha só aqui em Timóteo, de novo. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros o que têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. Assim conseguirão ganhar a verdadeira vida. Então, quando a pessoa coloca a sua confiança em Deus e reparte, ela está dizendo, olha, eu espero para a eternidade. O que é a base para o futuro da eternidade que está falando? É a fé em Deus. É por isso que a pessoa doa. Porque uma pessoa que não tem fé, entenda. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma pessoa que tem pouca fé ou não tem fé, o que ela faz? Ela tem medo do futuro. E o que ela faz? Ela guarda. Ah, vai me faltar. Não vou dar, vou guardar, vou juntar, vou guardar. E acaba que, como a própria palavra de Deus diz, vem a traça e a ferrugem corrói, vem o ladrão e rouba. Então, quando você entende e vive pela fé, você lida melhor com os seus recursos, com a sua vida como um todo. Doar me abençoa de volta. O homem generoso será abençoado, diz a palavra de Deus. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado, diz em Provérbios. Feliz aquele que se compadece e empresta. Salmos 112, 5. Então, como eu disse, Deus é o doador de todas as coisas. E se eu quero um recurso abençoado, entendo o que é recurso abençoado? É aquele que é ganho honestamente e ganho da forma correta. E que com o entendimento correto. Qual é o entendimento correto? A forma correta é honesta, né? De forma honesta, com trabalho, com meu suor. Qual é o entendimento correto? Que esse recurso não fui eu que consegui, não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Eu vou fazer o máximo que eu tenho com as minhas forças, cuidar ou multiplicar o que Deus tem me dado e eu vou ajudar outras pessoas. Então, quando eu tenho essa mentalidade correta sobre os recursos financeiros, sobre os recursos em geral, Deus vai me abençoando mais e mais. Só quem já vive essa experiência de ofertar, de doar, de ser fiel nos dízimos e ofertas, de ajudar os outros, de tirar do seu para dar para os outros, é que sabe o que é isso. Que nunca falta. Nunca falta. Doar me faz mais feliz. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Olha o que Deus disse, a palavra aqui é muito interessante. Vai em contra o que a sociedade diz. Ó, ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é emprestar do que pedir emprestado, diz a palavra de Deus. Mas aí você fala, poxa, mas eu gosto de ganhar presente também. Ganhar presente é bom, mas Deus está dizendo, mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que presenteia. Por quê? Porque ele pode presentear. Porque isso quer dizer que ele tem recurso suficiente para presentear, para doar, para emprestar. Quer dizer que está em abundância. Deus está dando em abundância para ele que ele pode emprestar. Então essa questão de emprestar, de presentear, de dar, não é para você tirar do tipo assim, vai me faltar. Quando ele diz que é mais bem-aventurado, mais feliz, é porque a pessoa está tendo em abundância que ele pode fazer isso. Que ele pode fazer isso. Então, quando eu tenho, eu posso fazer, porque Deus que me supriu os recursos. É uma pessoa feliz, é que pode doar. Segunda coisa, o que a Bíblia ensina sobre dízimo? O que é dízimo? Dízimo é 10ª parte. Então, antigamente, as pessoas não davam dízimo do seu... não ganhavam moeda, salário como moeda, como papel, moeda, real, enfim. O que as pessoas... o salário delas era o que elas produziam, era o que eles plantavam, eram os animais que eles criavam. Então, tudo que eles reganhavam ali, principalmente no Antigo Testamento, né?
era o que eles plantavam, o que eles colhiam, o que eles, os animais, dos animais, então o dízimo era dado de quê? Da 10ª parte das suas rendas, dos seus bens. Então, se era de metal, se eles tinham ouro, prata, se era de pedras preciosas, se era de peles, de tecidos, se era de plantações, se era de animais. Então, era a 10ª parte. Hoje em dia, apesar que naquele tempo eles já faziam uma certa troca, trocavam às vezes animais por dinheiro e davam dinheiro, né? Já tinha moeda, vamos dizer assim, ouro, entregavam ouro, prata, enfim. Mas hoje em dia o mais comum é o quê? Salário, porque nós temos hoje a moeda. A moeda é um valor ali que é referente ao que eu produzo. Então, eu recebo dinheiro em moeda, então eu dou 10%. Então, e naquele tempo outra coisa era de acordo com as plantações, ou com as colheitas, ou com o nascimento dos animais. Então, às vezes as pessoas dizimavam só uma vez por ano. Se eu hoje recebo semanalmente ou mensalmente, eu vou também, conforme eu tenho sido abençoado, vou ofertar. Então é a 10ª parte. Então o dízimo é dar 10% do meu salário ou de tudo que recebo. Oferta é qualquer coisa que eu dou além do dízimo. Então oferta é além do dízimo. É uma oferta ali que eu dou segundo o que eu tenho recebido. E dízimo é daquele salário, daquele montante, né, que eu recebo. Eu posso dar oferta para pessoas? Pode. Você pode dar oferta para pessoas, para missionários, pessoas outras fora da igreja. Pode dar para a própria igreja, o lugar onde você cultua, para uma ação específica. Então, o dízimo, a gente vai falar aqui, que é no local onde você cultua. Então, é na sua comunidade, na sua igreja. Mas a oferta já é de acordo com você, né? Com quem você queira dar. Por que devo entregar o dízimo? Por que devo entregar o dízimo? 8 razões. Primeiro, porque Deus ordena. Também todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Olha só, todas as palavras do Antigo Testamento são ordenanças, né? Por isso que a palavra diz ordenanças. Existe ordenança no Antigo e também ordenança no Novo Testamento. E por que no Antigo Testamento há tanto essas ordens? De forma assim, ó, dai o dízimo, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dais falso testemunho. E de forma mais, vamos dizer assim, dura, mais assim, incisiva. Porque no Antigo Testamento, a Bíblia diz que as pessoas não tinham entendimento. As pessoas não tinham espírito, elas não entendiam. Era como se fossem crianças. Então a lei servia como aio, como tutor. A lei, o tutor é o que? É o pedagogo, é a pessoa que acompanha a criança. Então a lei, ela que acompanhava aquelas crianças, não era meio que como se fosse com crianças que a palavra do Antigo Testamento era dita. No Novo Testamento, entende-se que Deus já está lidando com pessoas mais maduras, que temos o Espírito de Deus. Então as palavras no Novo Testamento é mais, vamos dizer assim, continuam ser mandamentos, ordenanças, mas o que acontece? Deus espera que você obedeça isso não porque é um mandamento, porque é uma ordem, mas por amor. Então, você só obedece por amor quando você é maduro espiritualmente. Quando você não faz por obrigação, mas porque você entende, porque você ama outra pessoa. Então, no Novo Testamento, a obediência é por amor. Por isso que aqui, ó, Jesus recomenda, porque dais o dízimo da hortelã, porém devíeis fazer sem omitir aquela. O que é essa palavra aqui? Essa palavra é uma palavra para os fariseus. Jesus está dizendo para os fariseus: olha, vocês dão o dízimo até da hortelã. O que se ele plantar uma hortelã, ele tira o dízimo dela. Ele comprar ali, enfim, ele tira o dízimo da hortelã, até da folha que ele produz, que ele ganha, enfim. E Jesus estava dizendo: vocês dão o dízimo até da hortelã, vocês são corretos, vocês estão justos, vocês são criteriosos, zelosos nisso.
Porém, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aquelas é o quê? É o amor. Que Jesus dizia que os fariseus davam o dízimo até da hortelã, mas eles desprezavam os seus pais, eles não ajudavam os pais dele, não ajudavam o próximo, não amavam as pessoas. Então Jesus está dizendo, olha, vocês devem fazer essas coisas sem omitir as outras. Ou seja, dê o dízimo, assim, seja fiel e zeloso, mas também seja amoroso com as pessoas, obedeça a lei na sua amplitude e na complexidade. Por isso que Jesus diz, olha, você diz, não matarás, mas quando você deseja o mal ao próximo, ao seu próximo, você não, no seu coração está matando. Então a lei é muito mais complexa do que aquele mandamento frio, por isso que diz que só Jesus cumpriu a lei. Então Jesus recomenda, ele não diz que as pessoas não deveriam deveriam parar de dar o dízimo. Terceira motivo por que devo dar o dízimo. Por que devo entregar o dízimo? Terceiro motivo, os dízimos representam que Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Então, Deuteronômio 4 diz o seguinte: como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, é a primeira cria de todos dos seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Então, quando eu pego as primícias ali dos meus rebanhos, das minhas crias, das minhas plantações, dos meus cereais, e Deus diz assim, olha, entrega na casa do tesouro, entrega ali em tal lugar, e você vai lá, porque o dízimo tinha nessa época, na verdade tinha dízimo, tinha ofertas pacíficas, ofertas tinha vários tipos de ofertas. E tinha tipos de ofertas, de dízimos ou de ofertas, que as pessoas, o que elas faziam? Levavam, preparavam e comiam ali. E o Senhor estava no meio, a Bíblia diz. Os dízimos então eram levados e parte era dada para os levitas, parte ali era comido ali em família. Então era um momento de comunhão com o Senhor, o dízimo também. É muito abrangente a dízimos e ofertas no Antigo Testamento. Tem que ser um estudo bem específico sobre o Antigo Testamento, os tipos de oferta. Mas quer dizer isso, que Deus tem o primeiro lugar na minha vida quando eu levo as primícias dos meus dízimos, né? O dízimo me lembra que tudo me foi dado por Deus. Antes de te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riqueza, que é uma palavra especial. Se você não entender isso, você vai ficar sempre fazendo conta na sua cabeça, vai ficar sempre questionando, será que eu devo dar? Será que eu não sei o quê? Ah, não sei, vai faltar, você sempre vai ficar fazendo elucubrações sobre dízimo, porque você ainda está pegado ainda. Se você não entende que é Deus que te dá tudo e você só está ali devolvendo uma parte do que Ele já te deu como forma de amor e como forma de participar da obra dele, você sempre vai ficar tendo dificuldades em dar o dízimo. Então tem que entender com todo o entendimento. Eu estou dando aqui vários motivos. Se você entender um desses aqui e você ofertar porque você entende, você está ofertando da forma certa. Agora, se você não entender, eu vou dar aqui vários motivos. Se você não entender, seja qual seja o motivo que você não entenda, seja porque Deus não esclareceu ainda, seja porque você realmente não quer, não dê. Se você não entende, não sente desejo, não tem alegria, tem pesar em ofertar, em dizimar, não oferte, não dizime. Ah, se eu não ofertar, se eu não dizimar, eu estou fazendo uma coisa errada? Sim. E se eu ofertar e dizimar não querendo, também está fazendo uma coisa errada. Mas muitas vezes a pessoa não oferta, não dizima, sinceramente porque não entende, quer entender. E logo quando entende, oferta. Mas pessoas não, elas não têm pessoas que não querem entender, que elas sempre colocam um empecilho ou dificuldade. Então se você é desses, não dizime. Não dizime.
eu tenho um testemunho da minha esposa. Logo no início da nossa vida cristã, eu logo no início entendi que eu entendi esse contexto todo. Poxa, eu faço parte dessa família, faço parte da igreja, sou filho de Deus, Deus me dá tudo que eu tenho, então para mim era muito lógico que eu tinha que dar parte. E se eu dava mais de 10, 20% de imposto, por que não daria 10% dos meus recursos para a obra que é mais importante do que essas obras de Estado, de governo? Então isso para mim fazia sentido e eu logo entendi. Porque eu procurei estudar logo, enfim. E a minha esposa, ela falou, não, mas eu não entendo, me explica. E eu, como eu entendi por essa lógica mais abrangente, eu não consegui explicar para ela no texto bíblico, né? Mas aí ela falou, não, mas eu quero entender. E procurou um pastor, e o pastor explicou, leu os textos para ela tudinho, e ela, não, agora entendi, pastor, pode deixar. E ela começou a dizimar. E graças a Deus nós sempre fomos muito felizes, muito bem financeiramente, porque e antes de eu conhecer a Cristo, não vivia bem financeiramente, sempre faltava. Sempre eu estava ali entrando no cartão, enfim, sempre faltava. Depois que eu conheci Jesus Cristo, mesmo dizimando e ofertando e investindo no reino de Deus financeiramente, fora de minhas ofertas, Deus tem sempre suprido. Então entenda, primeiro entenda, mas procure entender. Não fique se eximir, dizendo, não estou entendendo muito, não tenho fé nisso aí, eu não vou dar. Deus conhece o seu coração e Ele sabe quando a gente está sendo sincero. O dízimo expressa o meu agradecimento a Deus. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Então demonstre o meu agradecimento. Que olha, se a Bíblia está dizendo sobre oferta, dízimo, eu sou tão grato, o que eu tenho que fazer a Deus? É servir? É dar dízimo? Devolver dízimo? Eu vou fazer porque eu amo o Senhor, eu sou grato. Cada qual ofereça conforme puder, conforme a bênção que o Senhor Deus lhe houver dado. Então é como Deus tem me abençoado. Eu sou grato que Deus tem me abençoado, então eu oferto. 6. Deus diz que se negar o dar o dízimo é roubo. Então isso aqui é uma palavra bem dura que está em Malaquias. Né? Roubará o homem de Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus está dizendo o seguinte, que tem certos... Ele me dá 100% dos recursos, mas o dinheiro é dele. Então você ganha R$100 por mês. Esses R$100 é de Deus. Só que ele lhe dá esse dinheiro e ele quer que você pague suas contas, compre comida, enfim, se sustente. Mas ele quer também que você pegue parte desse recurso e oferte para os servos dele, que estão trabalhando, que às vezes não podem trabalhar em ofícios, porque estão servindo. E aí Deus quer que você dê uma parte para eles. Deus quer que você ajude um necessitado. Deus quer que você guarde uma parte. Então, Deus me dá 100% dos recursos e ele tem um recurso que ele vai destinando. Eu tenho que orar. A gente está falando aqui só de dízimos, que a Bíblia já fica bem muito clara sobre os dízimos, mas eu sei que Deus tem um recurso que ele está dando na sua mão, que ele quer ajudar alguém necessitado. Tem recurso que Deus está colocando na sua mão que ele quer que você reserve, que você quer que você seja prudente e faça uma poupança, porque ele vai usar de alguma forma, porque ele sabe as coisas. O que eu tenho que fazer? Orar a Deus. E quando que eu roubo? Quando eu não coloco, quando eu não uso os recursos como Deus quer que eu usaria. Então, nesse texto de Malaquias, o que as pessoas estavam fazendo? Deus disse o quê? Me dê as primícias, o melhor da sua plantação, o melhor das suas crias. O que o povo de Israel estava fazendo? Oferecendo ao Senhor animais despedaçados. Os animais lá do rebanho, às vezes vinha uma fera, um lobo, um urso, e pegava e matava ali uma ovelha, e ficava ali
uma ovelha morta pelos animais, e às vezes eles pegavam aquela ovelha que estava morta, ali, despedaçada, e ofertava ao Senhor. Às vezes ele pegava a doente, a cega, a ovelha cega, doente, ela estava para morrer, ofertava ao Senhor. Deus está dizendo, olha, que isso? A ovelha sem defeito nenhum é aquela que você deveria dar para mim. Você está roubando de mim. Essa oferta. É muito interessante essa palavra, roubar do Senhor, porque tudo é dele. Mas é uma forma de Deus falar para chamar a atenção das pessoas. Eu te dou 100%. Por que eu só te peço uma parte? Oferta a mim, demonstra que você me ama. E você pega e me dá o resto, a porcaria. O doente, o velho, o acabado. Aí Deus está falando, vocês me roubam do que era para ser dado para mim. Eu quero que vocês me dêem o melhor. E isso não se resume a dízimos, a dinheiro, a tudo. Eu quero de vocês o melhor. Quero de vocês o seu coração como um todo. Então é duro, Deus fala duramente porque é algo sério. Quando eu quando eu sou negligente com os dízimos, geralmente quando a pessoa se torna negligente nos dízimos e ofertas, na verdade a vida espiritual dela não tá bem. É interessante, quando a pessoa está bem espiritualmente, duas coisas nós percebemos. Ela fica em dia com seus dízimos e ofertas, com suas ofertas, e ela fica em dia com com a sua frequência, com a sua participação, com seus devocionais. Então, é claro que pode haver pessoas que são em dia com sua frequência, em dia com dízimos e não estão tão bem, sim. Mas, na maioria das vezes, pessoas que estão em dia com dízimos e ofertas, com frequência, com serviço, elas estão bem espiritualmente, estão caminhando com Deus. O dízimo dá chance a Deus em provar que Ele existe e que quer abençoar você. Malaquias 3:10 de novo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós tal bênção que delas vos advenha maior abastança. Então essa aqui, só quem faz a prova do Senhor, ele tem essa experiência. Então quando você, como eu disse, na minha experiência, eu era acostumado a não ter nada sobrando antes de conhecer Jesus Cristo. Imagine para dar 10%. Mas quando eu criei na palavra do Senhor e pela fé eu dizimei, Deus fez prova eu fiz prova do Senhor. E ele abriu realmente a janela dos céus. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. E antes faltava. Ou seja, com 100%, olha só. Com 100% que eu administrava do meu jeito, não chegava ao final do mês. E com 90% do que eu estava administrando do jeito do Senhor, eu chegava no final do mês. Então existe exemplo um exemplo aqui do Craig Hill. Craig Hill não, do Rick Warren, que é quem escreveu esse livro Uma Vida com Propósito. Ele conta no testemunho dele que chegou um ponto na vida dele que ele dava o dízimos às avessas. O que é dízimos às avessas? Ele começou dando 10%. E ele combinou com a esposa dele. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a cada ano nós vamos aumentar mais 1%. Então, no próximo ano, 11%, no outro, 12%. Enfim, ele chegou e ele conseguiu, e hoje, segundo a última vez que quando ele deu esse testemunho, ele vivia com 10% e dava 90%. Então, 10% da sua renda era suficiente para ele viver, e ele dava 90% para a obra do Senhor, para a caridade, enfim. Então, quando a gente crê no Senhor,
e orientado por esse Espírito, a gente faz essa prova, ele vai sustentando a gente. Então Deus pode sustentar com 90%, pode sustentar com 80%, com 60% dos teus recursos, com 50%. O que ele colocar no seu coração é o que ele vai suprir. Porque Deus é que multiplica os recursos da nossa mão. Quando não é Deus, se você pode ganhar 100%, 120%, não vai dar. Não vai dar. Quando Deus coloca, ele nos sustenta. O dízimo prova que eu realmente amo a Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não lhes estou dando uma ordem para que Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, tá? Em 2 Coríntios. Vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade na semana que vem. E eu quero que você ore sobre isso, sobre dízimos e ofertas. Não sei se você é um dizimista, uma pessoa que oferta, que ajuda. Se você não faz, eu vou lhe desafiar a orar sobre isso essa semana. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nos ajuda a sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas e a fazer prova do Senhor. E antes de tudo, entender por que devemos fazer isso. Temos uma fé firme nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos amados. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.